Do nada, começa sem convidado. Fala, meu povo! Estou com um convidado muito especial aqui hoje no podcast do Network do Digital. E você que trabalha com empreendedorismo, que você vende usando o seu rosto. Aqui hoje a gente vai contar o ouro de como fazer uma pequena mudança no seu posicionamento, um diferencial que vai fazer você vender mais, é isso? Exatamente, exatamente. É um diferencial que faz toda a diferença e que mais de 90% dos empresários deixam guardado dentro da gaveta. Caraca, muito obrigado por você estar aqui, Cris. Tamo Tô junto. muito feliz, vamos entregar o ouro pro povo. Bora. E vocês vão comentando aqui, tirando dúvidas que a gente vai responder ao vivo. Fechou? Combinado. Show de bola. Então, cara, vamos lá. Primeiro para a primeira pergunta, o que é esse diferencial que o povo 90% deixa guardado na gaveta? Bom, vamos lá. Quando às vezes a gente fala, poxa, Pedro, qual o seu diferencial? Pode ser que, até mesmo pro pessoal que tá em casa, né? Qual o seu diferencial? Das primeiras coisas que vem na cabeça é uma habilidade, uma técnica, uma metodologia, uma forma de atendimento. Algo que, sem perceber, se você falar sobre isso, você faz propaganda do seu próprio concorrente. Por quê? Isso é treinável. O concorrente pode investir tempo e dinheiro e fazer exatamente igual ou até melhor. Só que quando a gente fala do verdadeiro diferencial, é algo que não dá para ser copiado. E o que é isso? Né? O mistério é você, é a sua própria história. Isso não dá para ser copiado. A gente não tá falando de o que você faz e como você faz, mas por que você faz? Qual o seu propósito por trás do trabalho? E aí quando a gente para analisar, olha para trás da nossa história, a gente vai entender que teve situações e pontos específicos que nos colocaram exatamente onde estamos hoje. Boa. Se A for gente, olhar a, no- gente vai chegar lá. Então, só para trazer um contexto pro povo, o que é isso e o que não é. Então, o que não é cara, não é um atendimento. Atendimento não é um diferencial, até porque pode treinar ou inclusive contratar alguém da tua equipe para trabalhar lá. Então, o que não é? Tudo que é treinável não é diferencial, porque alguém pode fazer igual. Boa. Show de bola. Legal demais, cara. Aí, a gente pensa assim, estamos falando com um povo que é empreendedor, empreendedor digital, na sua maioria das vezes, tem experts, tem palestrantes também, que são alguns casos, nem todos são palestrantes, e são empreendedores que agora começam a colocar o rosto, que é uma coisa nova, né? Não são todos que faziam isso, agora tem muitos empreendedores de negócios locais colocando o rosto nesse jogo. Então, também essas pessoas podem trazer esse benefício, né? Falando Sim, até com dos certeza. benefícios, que benefícios que você vê comparado com os outros diferenciais, que esse diferencial que está dentro de você, que benefícios que você enxerga? Ó, quando a gente para pensar sobre a questão de fazer propaganda do próprio concorrente, é porque quando a gente fala de técnicas, habilidades e tal, o seu concorrente pode fazer igual. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Show. Imagina o seguinte, você é um contador. E aí você vem e traz pra mim tudo o que um contador faz. Traz técnicas, olha, isso aqui a gente tá utilizando, essa lei que fazemos, blá, 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 usamos isso aqui. Beleza. Eu falo, nossa, nem imaginava que um contador fazia tudo isso. Beleza. Só que eu não tive nenhuma conexão com você. Somente a questão técnica que foi apresentada pra mim. Só que eu tenho um vizinho. E meu vizinho também é contador. E o vizinho, a família dele, costuma frequentar a minha casa. Minha família almoça na casa do meu vizinho. Só que eu sou vizinho dele faz 20 anos. A gente conversa sobre tudo, menos sobre trabalho. A partir do momento que eu descubro o que um contador faz, porque outra pessoa me falou, eu vou contratar quem? Essa pessoa que acabou de me falar ou meu vizinho que eu tenho conexão e confio nele? Provavelmente vizinho. Exatamente. Então, sem perceber, as pessoas fazem propaganda do seu próprio concorrente, trazendo o suposto diferencial que eles acreditam que seja. Então, essa conexão, quando nós trazemos a nossa história, um propósito por trás daquilo que está sendo apresentado, nós geramos conexão com quem está nos ouvindo. E essa conexão aproxima a pessoa de você. Basicamente, já deve ter ouvido falar, né? Não misture CPF com CNPJ. Isso é muito válido para finanças. Quando a gente fala de storytelling, quando a gente fala da construção da empresa, de toda a narrativa que vai ser construída através do negócio, a sua história é muito importante. Se não fosse por situações que você viveu, a sua empresa nunca existiria. Bem provável que isso aconteça. Bem provável que isso aconteça. E eu vejo que você é um cara que gosta de fazer as coisas porque você tem paixão nisso. Inclusive, você tem um livro que é o Hobby Milionário, eu acho. O Hobby Milionário. Que traz esse lado, né? Existem empreendedores que empreendem somente pelo dinheiro
e tá tudo bem. E aí eu acho que a história talvez nem faça muito sentido. Mas eu acho que a hora que o cara põe o rosto no negócio, normalmente ele tem um propósito por trás dessa parada, né? Sim. Não à toa, né? Grandes CEOs estão aparecendo, né? Vamos lá, vamos ver por que o Luciano Hang fala tanto da história da Kombi dele. Cara, tem pessoas que eu conheço que compram na Havan só por causa do Luciano Hang, entendeu? Então, assim, por que a gente vai levar em consideração? Talvez a Havan nem seja o melhor preço, talvez nem tenha o produto de melhor qualidade, não sei. Mas a conexão que o Luciano Hang consegue trazer com o público faz com que o público se aproxime dele como se fosse, puxa, cara, gostaria de ser amigo desse cara. Total. Entendeu? Cara, e você... Vou até trazer um gancho pra você abrir tua história aqui. Em que momento que você descobriu que o grande diferencial não era atendimento, não era equipe, não era técnica, não era estrutura, sim a sua história? Cara, por muitos anos, eu olhava pra trás da minha história e eu falava, cara, que história de merda. Nada, putz, negócio... Não tem nada demais. Eu não tenho nada de diferente de que alguém que faz a mesma coisa que eu tenha. Então, eu olhava pra trás assim e falava, nossa, não tem nada demais mesmo. E isso começou a mudar em 2017, que eu me tornei palestrante. E eu vi que a conexão do público não era por informações técnicas que eu passava na palestra. Era por causa da minha história. A pessoa que assistia a minha palestra, ela se conectava comigo não pelo extraordinário. Ela se conectava comigo por causa de algo que ela enxergava a própria história dentro do que eu estava falando. E essa aproximação, quando a gente faz com que a pessoa que está nos ouvindo se enxergue dentro do que nós estamos contando, aí parece que a gente tá falando exatamente dela, tá falando daquela pessoa, tô falando de você, que já passou por isso também. E aí vem essa conexão, essa proximidade. Detalhe importante, a maior parte das apresentações, elas não fazem sentido ser um pitch de venda diretamente. Eu tô apresentando totalmente proposital para fechar um negócio. A não ser que especificamente seja uma call de venda, ou um pitch de venda mesmo, enfim. Mas a maior parte das apresentações, ela deve gerar um segundo contato. No segundo contato, a pessoa já se aproximou de você e ela abaixou ali a barreira que impede de fechar negócio. E aí sim, você vai e faz um pitch de venda totalmente assertivo, porque a conexão já foi feita. A confiança, a sua autoridade já foi demonstrada através daquela sua história que você trouxe. E é muito legal a história, porque a pessoa não tem como falar que está errado, né? Porque hoje, inclusive, no Instagram, aparece alguém falando que é possível agora você começar a voar. Aí o cara fala assim, não, mas a física não permite que você voe, ou enfim, qualquer que seja o termo. Vai existir alguém fiscal na internet que vai falar assim, cara, isso é mentira, isso não funciona. A história ninguém pode. Né? Cara, isso aí é uma coisa muito legal. Acho que a gente pega um gancho, pessoal, isso aqui é ouro, tá? Isso aqui é valiosíssimo. Pensa o seguinte, vamos lá. Vamos levar em consideração que a pessoa ela tem medo de falar em público. Né? Tem muita gente, hoje talvez seja um dos maiores medos, né, da humanidade. Mas não é o medo em si de falar em público, é o medo de falhar em público, de ser julgado. Então tem gente que não aparece na internet porque acredita que vão julgar. Poxa, mas eu nem sou tão expert assim na minha área. Tem gente que sabe muito mais que eu. Se eu falar alguma coisa, vamos falar, não é bem assim não. Total. Né? Sim. Então isso causa um receio. Só que veja só, se você traz uma apresentação do seu trabalho, só que não diretamente falando da parte técnica, você vem trazendo a sua história, pegando ganchos e conectando com o seu trabalho. Ninguém é mais especialista sobre a sua história do que você. Total. Ninguém pode falar, não, ele não viveu aquilo. Não viveu. Ué, peraí. Como que você sabe? Total. Entendeu? Bom, enfim, mas assim, vamos lá, que faça a sua história ser verdade, mas a É parada... importantíssimo. Tem que ser óbvio. Estamos é sobre a verdade, não é, eu vou inventar um personagem. Cara, não, porque eu até brinco, né? O mentir, ele pode até funcionar no início, mas ele dá trabalho, porque você tem que lembrar depois pra falar a mesma coisa. Cara, aí dá ruim, cai a máscara, não façam Total. isso. E eu faço isso, eu consigo, eu sigo isso porque minha memória não é meu ponto forte. Então, cara, eu tenho que seguir exatamente isso, porque senão eu não conseguiria, saca? Sabe o que é interessante? Por que determinados pontos da nossa história a gente lembra e outros não? Cara, por quê? Teve algum impacto. Veja só. Cara, vamos lá. Vamos pensar assim no seguinte. Já teve algum momento da sua história
que você teve um forte impacto emocional, seja bom ou seja ruim. Porra, Aquela notícia que fala, putz, cara, que desestabilizou, né? Ou positivamente ou negativamente. Já teve lógico, momentos assim. Lógico. Você pode citar um momento que agora vem na sua cabeça? Apareceu o dia que eu era pequeno, esqueci a mochila em casa e eu não queria entrar na sala porque eu não tinha mochila. Bateu um desespero. Eu não entrei Tá. na coisa. Isso faz quantos anos? Caraca, faz muitos. 20, 25 anos. Boa. E se eu ficar perguntando pra você sobre esse dia, a impressão é que esse dia é como se ele fosse ontem, né? Total. Você vai lembrar dos detalhes. Uhum. Como que você Lembra estava. com a mochila. Lembra exatamente. Agora, se eu perguntar pra você, cara, a mochila que você usou há um mês atrás, qual era a cor? Não, total. Entendeu? O que acontece? O forte impacto emocional faz com que você lembre de coisas que seria facilmente esquecida. Então, se você lembra de pontos da sua história, é porque ele tem uma importância grande. E essa importância, ela pode estar conectada a alguma coisa que você está fazendo agora. Então, veja só. Agora, pegando até um gancho e até trazendo um ponto sobre o livro, né, o Hobby Milionário. No livro, eu conto como que eu transformei os maiores problemas da minha vida em grandes aliados, identificando a oportunidade em cada adversidade do dia a dia. E aí, quando a gente fala, poxa, oportunidade, adversidade, problema, só coisas ruins, né? Por que não identificar a oportunidade também naquilo que a gente ama fazer, que faria de graça ou até pagaria para fazer? E nisso eu falo dos meus hobbies. Beleza, mas qual que é o grande ponto aqui? Tudo que aconteceu na minha vida, sem exceção, todos os problemas, as coisas extraordinárias, tudo, me colocou exatamente onde estou hoje. Criou um caminho para me colocar exatamente onde eu estou. Então, se não fosse aqueles maiores problemas da minha vida, né, problema de saúde, problema financeiro, enfim, várias coisas que aconteceram comigo, assim como aconteceram com todo mundo que está ouvindo a gente, com você também, se não fosse tudo aquilo, nós não estaríamos onde nós estamos hoje. Eu não seria palestrante, eu não seria apresentador de TV, eu não teria publicado 2 livros e muito provavelmente eu não teria sido convidado para estar aqui conversando com você. Faz sentido, total. Faz sentido. Então a história conta aí até no que você consegue trazer de transformação pro povo, né? Exatamente. Tá. Não foi por acaso. Não foi por acaso. Massa. E aí acaba virando até um pouco da história do herói em alguns casos. Sim, em alguns casos. Se você for analisar, né, a jornada do herói em si, ele tem alguns pontos, se eu não me engano são 12 ou 13 pontos. Quando a gente fala de apresentações, a gente não usa todos. Sim. Entendeu? Então tem a ver, mas não é... é a jornada... Não necessariamente. Eu acho que a jornada do herói é no sentido de conectar com a pessoa no momento que ela está, o avatar aí transformando, né? Beleza, então a gente falou com quem que a gente está conversando aqui, por que os benefícios são interessantes de trazer o diferencial. Cara, vamos falar então como que a pessoa que está assistindo aqui agora, ela consegue olhar para o negócio dela, olhar para a história dela e começar a ter uma visão diferente disso e como que ela traz agora uma história que conecta. Boa. Nós temos que analisar que assim, vamos lá. Todos que estão nos assistindo agora, sem exceção, tá? Sem exceção. Todos que estão nos assistindo têm uma vida extraordinária. E detalhe, sem exceção também. Todo mundo que está assistindo tem alguém em algum lugar do mundo indo dormir, orando para ter uma vida exatamente igual a que essas pessoas têm. E muitas vezes acaba reclamando, achando que a vida nem tá tão boa. Quando a gente pensa sobre esse lado em específico, a gente começa a analisar que podemos inspirar alguém. Podemos mostrar o caminho. E como chegamos onde chegamos. Se nós analisarmos a nossa história e ver o que aconteceu, entre aspas, de comum, que pode acontecer com outros também, e nós conseguimos trazer isso, a pessoa começa a falar, poxa, mas isso aconteceu comigo também. Por que eu não tô em cima de um palco falando disso? Ou, nossa, aconteceu isso. Eu também tinha uma Kombi, por que hoje eu não tenho uma Havan? Entendeu? A gente... Para analisar, são pontos de conexão que são algo comum, que outras pessoas poderiam estar vivendo também. Trazer esses pontos comuns pode gerar essa conexão. E aí, o que é interessante? A gente tem um costume de viver muito no automático. Cara, total. Né? A gente vem fazendo coisas no dia a dia que a gente nem percebe que a gente faz. Então, a nossa vida, ela vira muito automática. Cara, muito mesmo. Então, na maior parte das vezes, a gente precisa de uma ajuda externa para enxergar esse ponto.
E eu falo isso porque, cara, tem mentorados que vêm falar comigo e falam, Cris, vamos lá. Confio no seu trabalho, sei que é bacana, mas eu já te adianto, minha vida não tem nada demais. Não vai dar pra trazer nada aí. E aí eu falo, olha, se eu não conseguir trazer nada que vá conectar, eu devolvo o seu dinheiro, fique tranquilo. Mas eu já falo isso com a certeza de que vai ter algo, entendeu? Só que aí a pessoa não percebe, porque é tão comum, a vida dela é tipo, é tão automática que ela não sabe de tudo de extraordinário que ela tem ali, que ela pode trazer isso. Então, na hora que você tem essa visão externa, aquilo começa a fluir, você começa a pensar, olhar para sua vida de uma maneira totalmente diferente como você olhava. Com certeza, cara. Porque é muito louco, né? Mas nós vivemos... Tem uma frase americana que fala que wherever you go, there you are, né? Não importa onde você esteja, você vai estar lá junto. E a visão que você tem do mundo é sua daquele jeito sempre. Então, não dá pra você imaginar que a outra pessoa não passa por aquilo, né? Às vezes você tem até um ouro e não sabe que tem o ouro porque você acha que todo mundo tem todo mundo viveu aquilo. Ilusão isso aí. Então é legal ter alguém de fora que pode pontuar ali aquele local. Você falou até de mentoria, a gente vai aqui embaixo, na descrição, para você falar com o Cris, tem o Instagram dele, para você chamá-lo ali se você quiser ter uma visão externa e crescer mais rápido porque às vezes você fica batendo muitas vezes, a história não conecta tanto, aí você investe muito dinheiro para conseguir encontrar a história e aí você tem que ficar adaptando várias vezes. Então, alguém que já fez isso várias vezes... Tem que ficar fazendo, testando, errando, volta, faz de novo, perde tempo. Exatamente. Eu já fiz isso, né? Várias vezes. Essa história com um expert, sempre é assim. A gente conta a história de como que ele chegou até, por exemplo, no caso que eu lançava um especialista em drone. Então, quando eu falava um CPL, né, a aula de lançamento... Tinha que ter a história. Como que o cara chegou lá, ele vendia, trabalhando na pastelaria, trabalhando não sei quanto, ele queria ter mais dinheiro e não sei o quê. Aí ele encontrou no drone um momento, aí tem foto da pessoa, da esposa dele com ele, quando ele comprou o drone, aí o drone quebrou na estrada, sabe, o drone cai às vezes, muitas vezes. Então aí a gente criou essa história. Mas a cada lançamento a gente vem e volta, e vem e volta, e vem e volta. E na mentoria... a gente consegue ter acesso a alguém olhando de fora, falar, cara, mas isso aqui tá indo para um caminho que você nem precisa falar, ou aqui tá indo para um caminho que você pode falar, mas vai dar ruim. Cara, vou falar uma coisa aqui que pode parecer contraditório, mas a gente tem que partir sempre de um princípio. Ninguém quer saber da sua história. Ninguém quer saber quem é você, de onde você veio e o que você faz. Ponto. Cris, mas nossa, né? Isso aí entrou em contradição. Você acabou de falar, tem que falar do diferencial, da história, e agora você está dizendo que ninguém quer saber? Ninguém quer saber. Só que vamos lá. Quando eu trago uma apresentação e eu trago algo que é extraordinário, que vai salvar o seu negócio, que vai salvar a sua vida, por causa de uma informação que eu te passei, abre uma porta no seu subconsciente que você começa a se perguntar, cara, da onde que o Cris veio? Da onde que surgiu isso aqui? Procedência, né? Entendeu? E aí, a partir do momento que eu abro essa porta, aí eu entro sem pedir licença. E eu venho contando minha história. Quer ver um exemplo? Filme do X-Men. Conhece? Filme do X-Men. Wolverine. Conhece o Wolverine também. Beleza. Tem lá, X-Men. 1, 2, 3. Depois que todo mundo já viu o quão extraordinário é o Wolverine, aí vem o filme. Origens Wolverine. E conta de onde ele veio. Total. Mas ele já agregou valor. Ele já é o super-herói ali que a galera adora. Legal, entendeu? Hein? Depois vem a história. Cara, legal mostrar isso, né? Porque normalmente quando o cara fala, não, mas tem que ser minha história primeiro, e me contar quantas faculdades eu fiz e tal, e mostrar que, cara, nem a Marvel faz isso, né? Não é assim. É só um exemplo, né? Legal demais. Tá bom. Como mais o cara consegue construir essa história? Porque, assim, vamos entregar um pouco do ouro aqui pra galera. O que ele faria se ele estivesse escutando aqui agora e falar, cara, beleza, eu entendi que não é atendimento. Eu achava que era atendimento. Ou eu achava que o meu diferencial é porque só tem na minha cidade. Enfim, como que ele senta a bunda na cadeira, bundica na cadeira e fala, cara, beleza, vou olhar pra minha história e ver o que eu tenho de ouro aqui. Boa. Isso está muito ligado com o propósito e com o porquê de fazer o que faz. Então, se a gente para pensar, vamos lá, pessoal, não é para deixar também de trazer a parte técnica. A pessoa precisa entender o que vai ser. Então, você vem,
traz o que você faz, traz algo extraordinário, e na sequência você mostra o motivo de você fazer aquilo. Então vamos lá. Por que hoje eu falo da importância de mostrar essas histórias? Por quê? Porque um tempo atrás eu olhava pra minha história e eu achava que não tinha nada demais. Eu achava que a minha história era algo que não fazia o menor sentido. E eu ignorava pontos específicos que, se eu contasse pra alguém, eu poderia salvar vidas. Por causa de atitudes que eu tomei no passado. E eu poderia inspirar pessoas a fazer o mesmo que eu. Hoje, o motivo de eu fazer o que eu faço é que tudo que aconteceu no meu passado não foi por acaso. E aqui eu já ligo diretamente a minha frase preferida, que é: o acaso é a maneira mais inteligente de Deus permanecer no anonimato. Quando eu olho pra trás, eu vejo que não foi por acaso. Foi ele mexendo os pauzinhos pra me colocar exatamente onde estou. Legal, cara. Legal. E é muito louco, porque eu sei que você faturou mais de 7 dígitos várias vezes. E não é todo mundo que fatura 7 dígitos, e mesmo assim você achava que a sua história não conectava. Ou não tinha nada demais. Então, isso acho que pra muita gente faz sentido. Não importa o quanto você faturou, sempre a gente deixa a história de lado. Cara, sabe o que acontece? Quando a pessoa ela vive um período da vida e ela fatura os 7 dígitos, ela vem pensando assim: ah, mas qual parte da minha história importa? A parte que eu faturei os 7 dígitos. Qual parte da minha história é importante? Ah, essa daqui, ó, que eu comecei a ter resultado. Só que, cara, você só começou a ter resultado porque você pegou uma bagagem que você trouxe lá de trás. O que aconteceu lá atrás pra fazer sentido o que você faz hoje? Quer ver um exemplo? Vamos lá, vamos lá, vou pegar aqui. Imagina o seguinte: a história de alguém que faturou R$1 milhão. Vamos falar dessa história. Tá, faturar R$1 milhão, cara, se a gente for ver a padaria da esquina aqui, o cara faturou R$1 milhão. Não falando mal, mas assim, qualquer empresário que tem um certo tempo de... faturou R$1 milhão. A gente tá falando de faturar, nós estamos falando de lucrar, tá? Então, faturou R$1 milhão. Tá, não tem nada demais. Beleza. Só que daí a gente começa a incrementar essa história. Começa a colocar o porquê que aquilo é tão interessante. E aí eu falo que foi uma pessoa que faturou R$1 milhão, mas ela não faturou trabalhando, ela faturou se divertindo. Opa, peraí. Começou a mudar. Quantas pessoas você conhece que faturam R$1 milhão se divertindo? Legal. Entendeu? Já começou a mudar o jogo. E aí a gente olha pra trás, e por que essa pessoa faturou R$1 milhão se divertindo? Porque um pouco antes ela teve problemas financeiros e ela viu a família passando por uma situação delicada e a família não tinha opção. Tinha que trabalhar exclusivamente pelo dinheiro. E trabalhar exclusivamente pelo dinheiro sempre foi um problema. Porque essa pessoa queria ganhar dinheiro fazendo o que ama. Então começa a fazer mais sentido aí nessa história, né? E aí começa a analisar e fala: poxa, mas aquela pessoa passou problema financeiro. Aí aquela pessoa passou problema financeiro porque teve um problema de saúde. Começa a dificultar um pouco mais. E aí a gente vem analisando a história de ter faturado R$1 milhão se divertindo. Tem a ver com problema financeiro, com problema de saúde, com coisa lá do passado? Exatamente, essa história é a minha. É, muito bom. Eu que estudo, né, o convidado, eu falei, cara, eu acho que tá chegando numa história que eu conheço aqui. Boa demais. Cara, falando da história aqui, pro cara que tá assistindo, tem alguma coisa na história que normalmente você vê que alguém coloca que não deveria? Assim, é quase regra que as pessoas colocam e... Putz, assim, na hora de apresentar, você fala ou na estruturação do que tá fazendo? Na hora de apresentar. Vou considerar a estruturação como brainstorm e tal, então vamos falar quando ele joga pro mundo. Então, cara, na hora dele começar a falar, o maior erro, o pessoal fala assim: pessoal, deixa eu contar um pouquinho pra vocês da minha história. Putz, mano, fala isso e já quebra. Todo mundo, não, história não quero saber. Por isso daquela importância, entra com a sua história sem pedir licença. A partir do momento que você abriu aquela porta no subconsciente. Boa. É uma pergunta que eu tenho pra frente aqui também com relação a isso. Como você transforma a história num pitch? Boa. Porque assim, beleza, a história quando você tem um palco, beleza, assim, também não é fácil subir no palco e contar a sua história. Mas você tem mais tempo pra contar a sua história quando você tá no palco. Ou quando você tá num vídeo, por exemplo, de podcast, você tem mais tempo pra você conseguir contar a sua história. Mas e a hora que você encontrou alguém descendo do elevador, o famoso pitch,
de elevador, ou você tá numa padaria e passou alguém e falou, cara, o que você faz? O teu vizinho que você falou ali atrás. Cara, não dá pra você falar assim, peraí, amor, tenho que falar com ele aqui 15 minutinhos da minha história. Não dá. Como que você transmite isso de uma forma na linha do tempo também, que também não pode contar a história de primeira, então você tem que abrir a porta? Como que você faz esse malabarismo aí pra contar num tempo bom e que faça sentido no tempo certo? Tá, posso usar você como exemplo? Claro, vamos fazer um teste aqui? Vamos lá. Então vamos lá, o que você faz? Sempre ao vivo. Eu sou empreendedor digital, hoje eu tenho um evento que é uma conexão entre empreendedores digitais aqui no Vale do Paraíba. Boa. Por que você faz isso? Por quê? Porque eu vim aqui para São José dos Campos no ano passado e eu comecei a ver que eu não me conectava com ninguém. Eu lançava meus experts, fechava a tela do computador 11 horas, meia-noite, 1 da manhã, enfim, e não tinha me conectado com ninguém. Só que eu vim lá de São Paulo trabalhando com agência de eventos, trabalhando para grandes marcas. Então minha vida era muito conexão, muito falando com todo mundo, subindo e descendo, loucura. E por outro lado, vim pra cá, na frente do computador 100%, e eu senti falta de ter outras mentes do meu lado que pudessem agregar ainda mais nos meus lançamentos. Falei, cara, não é possível. Só tenha eu aqui em São José dos Campos. Eu preciso que tenha mais gente para poder conversar. Aí criei a primeira edição do evento lá em setembro de 2024. E é por isso que você trabalha com o que você trabalha hoje. Exato. Você acabou de fazer. A estrutura total aqui que eu falei. Você fala o que faz e explica por que faz. Trazendo o que você viveu. Nós somos o maior case sobre o que nós vendemos. Certo. Se eu não for um case de uma estruturação de apresentação, como que eu vou te ensinar a fazer a sua? Eu não faço nem a minha. Total. Entendeu? Você quer vender as conexões pra galera e tal, mas você não é um cara conectado. Como assim? Entendeu? Então, você entende a importância de ser a verdade e ser aquilo que você vive? Sim. Na hora que você falou ali, poxa, mas por que eu criei esse movimento? Porque, cara, era uma demanda, é uma dor, eu precisava daquilo. Eu tava vivendo essa dor. E quantas pessoas que estão te ouvindo agora não têm essa dor? Sim. Entendeu? Então aqui é o ponto da pessoa se conectar com você, de enxergar que, olha, eu também tenho essa dor, cara. Faz todo sentido o que você tá me falando. Entendeu? Aí vai gerar dúvidas, lembra? Segundo contato. No segundo contato, a pessoa eu quero saber mais. Como funciona? Qual é o tempo? Quanto custa? Enfim. Tá. Mas você foi bonzinho comigo. Você fez uma pergunta pra mim, né? Você falou, cara, o que você faz? Não é toda vez que você tá na padoca, alguém fala assim, cara, me conta aí o que você faz. Como que você... Não. Mas aqui, vamos lá. Eu estou falando pra você porque você não tem noção do que eu falar. Total. Certo? Eu perguntei. Agora, se você tá trocando a ideia com alguém... Porque, só um ponto aqui. Se a gente pensa que, putz, eu tenho que esperar o cara me perguntar, eu diminuo a minha possibilidade de conversa, de apresentar o que eu faço. Porque, né, quando a pessoa trabalha, e principalmente com o que gosta, é legal ela falar a parada que ela faz, porque em algum momento vai conectar com alguém e ela tem mais clientes. Ela fatura mais e escala mais. Só que se ela espera alguém falar e aí, o que você faz? Pô, diminuir as minhas possibilidades. Como que você fala Vamos trocar, então? Vamos trocar. Como que você faz? Quando você se apresenta pro povo que você não os conhece e já faz um pitch baseado na tua história que o cara conecta? Existe isso ou eu tô falando, cara, isso aqui é um mundo que todo mundo gostaria? Geralmente a pessoa pergunta pra mim. Sabe como? Você tá com ela. Aí, entendi. Eu sou quase um outdoor ambulante. Tá. A hora que a pessoa fala, nossa, legal. Não é sobre o que você viveu, é como você conta. Gostei da frase. Bacana, é a camiseta da minha empresa. Eu falo sobre isso porque eu ensino hoje a estruturar apresentações, trazer o melhor da sua história, conectando com aquilo que você quer transmitir de mensagem. Boa. Dessa maneira gera mais conexão e o público se aproxima de você. Top demais, entendi. Você põe eu arrumo formas de gerar aquela demanda. Legal demais, velho. E é verdade, a primeira vez que você foi no evento, ainda você tinha um outro negócio, tava escrito, tinha uma frase, tinha uma parada aqui, eu não vou lembrar exatamente. Era de milhas. Era de milhas, não sei se eu podia Era da outra falar. empresa. Era de milhas, estava escrito nas costas, tinha uma frase também, então já vem um tempo com essa Cara, essa camiseta de milhas é loucura, cara, que eu já fiz com ela. Porque assim, eu tenho elas de tecidos diferentes. Então tem a camiseta que eu vou pra evento e tal, e tem uma com um tecido mais leve que eu ia pra resort com ela.
Só que você imagina, quem era meu público? Cara, empresário, gastava 50, 100 mil por mês no cartão de crédito. Onde que tá esses empresários? Cara, que massa demais. Aí o que acontecia? Eu falava pra Rosângela, né, minha noiva, falava pra ela assim, falei, olha, esse mês a gente tá precisando de dinheiro. Vamos viajar. Vamos pra um lugar turístico aí, vamos pra um lugar bacana. Cara, eu andava lá com a camiseta, aí o pessoal vinha, como assim faz eu viajar de executiva com preço de econômica? É milhas? Fala pra mim. Cara, ela falou, acertei na loteria com meu noivo. Acertou na loteria. Quanto menos dinheiro eu tenho, mais eu viajo. Mais eu viajo. Agora vendi a empresa, né? Putz, não, agora mas... tem muito dinheiro, agora também viaja também. Mas entendeu? Assim, cara, cria demanda. Você já viu o filme Lobo de Wall Street? Me venda essa caneta? Cara, o cara vende a caneta na hora que ele fala, assina pra mim esse papel aqui. Ah, não tenho caneta. Tá, oferta e demanda. Muito massa essa cena. E aí? Você tá criando a demanda que você precisa que exista? Tá. Cara, você tá criando a demanda que você precisa que exista. Cara, essa é uma pergunta, eu acho que... Cara, eu falo com muita gente, né? Passaram mais de 320 empreendedores aqui em São José, no evento. Óbvio. E alguns falam, cara, eu não faço muita propaganda não, principalmente os prestadores de serviços, né? Porque a gente, no ecossistema tem empreendedores que todo dia tá vendendo sim. e tráfego, e tem prestadores de serviços que nem sempre estão fazendo tráfego, mas ele faz parte do ecossistema ali. E aí o cara me fala assim, cara, eu não conto muito com a venda, eu sempre fui indicado. E eu falo, cara, é muito dinheiro na mesa que você tá deixando, velho. E aí você fala isso, assim, né? Você tá perdendo a demanda, você tá abrindo as demandas que você precisa, né? Olha, a maior parte das minhas vendas, e aqui eu tô falando de uma dor, tá? Vamos lá, vamos colocar 90%, mais de 90% talvez, das minhas vendas são indicações e conexões em eventos de network. Entendeu? Pô, Cris, mas e o digital? Cara, o digital eu deixei por muito tempo de lado. Entendeu? Agora, se olhar meu Instagram, talvez você tenha olhado lá, tem post todo dia. Desde o dia 1º de janeiro, teve um dia que não teve post. Aí, então, sim. Post com conteúdo para elevar nível de consciência e vídeo para viralizar e trazer a audiência. Boa. Estratégia totalmente montada, que hoje meus mentorados têm acesso às estratégias também. Então, assim, por que disso? Porque eu vi, cara, beleza, tá legal, tá entrando um dinheiro bacana, tá ok, mas eu quero mais. Então, aonde que eu não estou gerando a demanda que eu preciso? Boa. Entendeu? Então foi aonde falei, quer saber? Deixa eu dar um pouco mais de atenção pro digital também e criar essa demanda, porque na hora que eu coloco lá um post, um carrossel, falando de algo que o cara faz achando que ele tá acertando, e eu falo, isso aqui é um erro, faz não. A pessoa, como assim é um erro? O cara nem sabia que era um erro, ele aprendeu isso numa mentoria que ele fez, porque tem mentores que ensinam a cometer os erros que eu mostro, olha, isso aqui é erro. Detalhe importante, não basta falar que é um erro, tem que explicar o porquê. Sim. E mostrar a solução, porque só apontar o dedo, E a solução não é me contrate também, né? Porque tem não, gente que fala assim, então... esse é o erro, a solução que você precisa pro seu erro é me contratar. Não, posso dar um presente pro pessoal aqui? Mas... Presente, 0800, total. Sim. Ó, pessoal, quem me seguir lá no Instagram, @CrisAndradeOficial, manda no direct pra mim a palavra e-book. Eu vou a minha equipe vai estar enviando um link para fazer esse download totalmente gratuito de um e-book que eu escrevi com os 7 maiores erros que todo palestrante comete. Tá, e aí só falando de vale observação, falando em palestrante em si, pessoas que se apresentam de alguma forma, não necessariamente em grandes palcos. Sim. Entendeu? Então assim, mas vai mostrar 7 erros. E como evita? Legal. E aí vem a ideia, poxa, mas por que será que esses daqui são erros? Leia o e-book, você vai ter toda a informação lá e lembrando, 0800, galera, aproveita. Show. Cara, fala um pouquinho de resultado dos teus mentorados, que eu sei que você tem vários. Tá. Conta um pouco pra galera, ver o que pode ter diferença com poucas mudanças, o que você já viu de, cara, isso aqui, sabe assim, não tinha nem como esse cara dar certo e deu certo, sabe, coisas assim? Manda um. Tá, vamos lá, vou pensar aqui, uma pessoa especificamente que veio na minha cabeça, que é a Daisy. A Daisy, ela trabalha com os produtos óleos essenciais da doTERRA. Tá. E no caso dela, a gente fez uma reunião de outro assunto, de outra coisa, nada a ver com isso. Eu trabalhava com milhas ainda, nem era o ponto, né, de palestras e tal. E ela falou, nossa, amanhã eu tenho uma apresentação.
Aí eu falei, poxa, mas aí, como que tá? Tá pronta? Ah, nossa, eu tô nervosa, é a primeira vez que eu vou me apresentar e tal. Falei, mas por quê? Não, porque eu não sei o que falar. Eu vou falar dos benefícios, dos olhos, disso. Tá, legal. Aí eu perguntei pra ela o seguinte, falei, olha, era, sei lá, manhã de uma quinta-feira ela ia se apresentar na manhã da sexta. Aí eu falei pra ela o seguinte, falei, olha, eu estou falando com você de milhas aéreas, tem nada a ver, mas eu sou mentor de palestrantes. Então, na época eu não tinha mudado esse posicionamento de mentor de apresentações. Meu trabalho não mudou, é só pra galera entender que palestrantes em si é a pessoa que fala no geral. Então, quando eu coloco apresentações, aquele profissional autônomo e empresários que acham que não, poxa, mas eu não quero ser palestrante, ele enxerga que ele se apresenta. Se você Entendeu? usar sua comunicação para vender, você pode ajudar. Exatamente isso. Então, aí eu expliquei isso pra eles e falei, olha, você tem um tempinho hoje à noite? Fora do horário comercial, porque minha agenda não vai dar, então fora do horário comercial, consigo dedicar 1 hora ali, a gente conversa, eu te ajudo. Ela falou, poxa, consigo. E ela, desesperada, né? Um abraço pra Daisy, não sei se ela vai estar assistindo aí. Ela preocupada. Ela falou, lógico, né? Tá doida, alguém bora, vamos, vai me ajudar, né? De graça ali, vamos ver o que. E aí, beleza. A gente conversando, ela pegou e falou assim, Cris, olha, eu trabalho com isso, a minha apresentação eu vou falar dos benefícios dos olhos, tal, assim, assado. Tá, cara, mas isso qualquer pessoa que trabalha com a Doterra também falaria. Total. Não tem nada demais. Aí vem a pergunta, por que você trabalha com isso? Aí ela começa a olhar pro passado e ver, nossa, minha filha teve um problema respiratório e aconteceu isso. E passei em médico, não resolvia. Ao começar a utilizar os olhos, ela começou a ter benefícios, começou a melhorando. Hoje a minha filha dela mostrou a filha, tá aqui. Aí eu falei, isso tá na sua palestra, né? Ela, não. Entendeu? Aí foi onde eu falei pra ela, então coloca. Ela falou, Cris, mas eu não posso mais mudar os slides. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, esse slide seu que tem aqui, mostrando família e tal, falando que você é esposa e tal, mãe de... Deixa nesse slide. Essa é a hora. Deixa nesse slide. Esquece os outros. Finaliza a apresentação, não se preocupa. Aí, beleza, ela na verdade, ela inverteu a ordem, né, dos slides, e aí começou apresentando benefícios dos olhos, tal, e vem. Mas por que eu faço isso? O grande motivo de eu fazer isso é que em tal ano, a minha filha nasceu com problema respiratório, passou por isso. E ao ver que a gente não tinha solução, os médicos não conseguiam ajudar, eu busquei uma alternativa que foram os óleos essenciais. Após tanto tempo de uso, a minha filha começou a melhorar, teve benefícios. Hoje é o grande motivo de eu trazer isso daqui para ajudar outras mães de família que estão passando por algo parecido, uma solução que não vai trazer efeitos colaterais, mas vai trazer benefícios colaterais. Esse é o grande motivo de eu trabalhar com isso. Muito obrigado. Top. E aí ela falou, Cris, eu vendi 10 óleos naquele dia, o pessoal me chamou, teve gente chorando, eu falei, é isso. Aí ela não tinha contratado a minha mentoria, daí na sequência ela falou, eu preciso da mentoria, eu vou fazer isso mais vezes, eu quero mais disso. Legal. Entendeu? Top. Era uma apresentação de 5 minutos. Apresentação de 5 minutos, cara. E ela fez o pitch e vendeu. Massa demais. Ela não fez pitch? Ela não fez pitch, só contou a história. Ela não fez pitch, ela só contou a história. Uhum. A conexão, as pessoas se aproximaram e falaram, nossa, eu preciso disso. E aí foi onde, no segundo contato, aí ela vendeu. Show. Tem mais alguém Cara, mudando, tem situações. Tem o Robert, que é inclusive entrevistei ele na época que eu tava com um quadro no SBT, levei ele pra entrevistar. O Robert tem uma história muito bacana. E a história dele, que ele conta em si, não é necessariamente dele. Ele vem trazendo, hoje ele é mentor de negócios, né? Mentor sobre gestão empresarial, mentor de empresários, enfim. E ele vem falando, na verdade ele vinha falando, né, nas apresentações dele, muito sobre a questão técnica, sobre alguns pilares que ele ensina e tal. E de novo, cara, é mais um no mercado falando a mesma coisa. Quando ele começou a trazer uma história que fazia com que os empresários que estavam ouvindo ele se enxergassem dentro daquela história, o jogo muda. Então, assim, resumo da história do Robert. Ele vem, agrega valor, ele mostra tudo que ele traz. Um abraço pro Robert também, se estiver assistindo aí.
Ele traz todos os pontos da história dele. Beleza. Depois que ele traz todos os pontos da história dele, ele vem e mostra por que ele faz aquilo. E no caso do Robert, especificamente, numa palestra aí, com um pouco mais de tempo e tal. Então ele vem e ele fala, eu faço isso por causa da história de um empresário. E ele vem contando a história desse empresário. E ele fala que é um empresário que não tinha tempo para a família, era um empresário que ia dormir 2 horas da manhã, acordava às 6 da manhã, não tinha tempo, era sempre na correria porque tinha que sustentar a família, passando por vários perrengues, às vezes tendo que caminhar na chuva, enfim, todos os desafios que ele passou. Na hora que ele conta tudo isso, ele fala, por que essa história é tão importante? Porque esse empresário era meu pai, antes de eu me tornar CEO da empresa e estruturar tudo o que ele faz. Hoje ele não precisa mais passar por isso. Mas quantos empresários você não conhece, ou talvez vocês estejam passando por isso, também não se encontra nesse cenário e talvez está precisando de alguém para te mostrar o caminho para você superar tudo isso e resolver e não ter mais que passar esse apertado aí por causa de questão de tempo, poder dedicar mais tempo para sua família, poder ter tempo de qualidade, enfim. E aí ele monta a estrutura e faz isso. O Robert, ele tem até um depoimento em vídeo que ele deu para mim, que ele falou que ele fez uma apresentação num grupo de network que tem em torno de uns 3, 4 anos de existência, e a palestra dele foi a melhor da história. Foi algo que, assim, mudou o jogo. E eu estava presente nessa palestra aí, avaliando ele, vendo os pontos. Falei, Robert, foi muito bom, mas tem tal ponto que a gente pode melhorar. O preço de ter um cara em cima, né? Massa demais, cara. Que irado, né? Irado isso que você vem fazendo com o povo. Eu sei que você já fez vários treinamentos acontecendo aí, a gente já sorteou imersões dentro do evento, bem irado isso que você faz, cara. E pro futuro, hein? O que a gente tem com o Cris? Cara, hoje eu me enxergo numa situação que eu tô muito feliz, tô muito animado mesmo com o trabalho que eu faço, porque esse trabalho, Pedro, ele tem muito mais propósito do que dinheiro envolvido. É algo que, assim, deixa o coração quentinho mesmo, faz os olhos brilharem diferente, é algo bem, bem diferenciado, sabe? Então, assim, eu posso dizer assim que eu me encontrei. Legal. Cara, isso aqui é o que eu quero fazer. Isso aqui... Putz, independente de dinheiro, se eu não precisasse mais de dinheiro, eu continuaria fazendo. Eu continuaria palestrando, contando minha história, trazendo isso, né? Então, agora, acredito que o ponto é trazer escala. Então, hoje eu tenho alguns produtos, eu tenho mentorias individuais, eu tenho mentoria individual que eu tenho um pouco mais de entregáveis, que daí o ticket varia também. Tenho imersões em grupo, agora eu finalizei, tenho um curso gravado também. Então, a ideia agora é trazer, usar o digital, porque eu estava de lado, né? Então, no último mês que eu comecei a utilizar o digital. Eu lembro disso. Então, você lembra disso? Eu lembro. Trazer mais e aumentar a escala, porque agora detalhe importante. Quando eu faço uma apresentação, palestro para 2.000 pessoas, exemplo de um evento que eu palestrei em 2004, que foi quando eu tive o start de, poxa, por que eu não ensino a fazer o que eu faço? Tá. 2024. Ah, pô. Eu falei errado, corrigi aí. 2024 eu palestrei num evento para 2.000 pessoas. Evento bacana, bem estruturado e tal. E nesse evento era um evento grande, que tinha outras atrações acontecendo ao mesmo tempo. Tá. Beleza? Então, assim, no auditório, 2.000 pessoas. Pô, legal. Eu consigo transformar a vida dessas 2.000 pessoas que pararam para me ouvir. Só que aquelas outras pessoas que estavam na praça de alimentação, que estavam nos estandes, que estavam na outra palestra que estava acontecendo, elas eu não consigo mudar a vida, porque não me escutou, entendeu? A minha voz não chegou até elas. Sim. Beleza, e tá tudo certo, porque nesse evento específico tem gente que foi lá para assistir palestras de finanças, sobre marketing, sobre culinária, ou sei lá, assuntos aleatórios que não estão ligados ao meu. Beleza, e tá tudo certo. Só que daí, quando eu saí daquele palco e eu vi, assim, pessoas emocionadas, pessoas pedindo autógrafo, porque a gente tava com os livros, né, distribuindo lá pro pessoal. E, cara, aquilo foi muito legal, de eu parar pra pensar assim, falei, e aquelas outras que não estão aqui? Como que eu poderia ajudá-las? E aí eu fiquei pensando que palestras, apresentações, foi o que eu mais investi, tanto tempo quanto dinheiro na minha vida toda. Então,
por que não pegar essa bagagem que eu tenho, todas essas mentorias, cursos, treinamentos, workshops, imersões, enfim, que eu já participei para me desenvolver, por que eu não pego toda essa bagagem e crio um método que eu ajudo as outras pessoas a fazer o mesmo que eu faço? Vamos lá. Se eu ajudar 100 pessoas a fazer o mesmo que eu faço, eu não estou mais falando de 2.000 vidas transformadas em uma única palestra. Estou falando de mais de 200.000 pessoas. Então, ali eu vi meu propósito crescer exponencialmente. E aí foi onde eu falei, cara, quer saber? Vou estruturar isso, vou fazer acontecer e agora é escala. Vamos aumentar isso cada vez mais e trazer para mais pessoas a forma de se comunicar, a forma de dar importância ao seu maior diferencial, que é a sua história. Top demais, hein, cara? Massa. Vamos lá que eu sei que tem perguntas. Aqui para você, Cris. Quer mais água? Manda. Pode ir. Quer mais água? Eu vou encher ele primeiro. Boa. Resultado tá... Beleza. Cara, temos uma pergunta aqui de Anderson. Se a história de vida aqui impacta, qual o melhor método para impactar os ouvintes? Boa. Vamos lá. Primeiro ponto é aquilo que eu falei aqui. Ninguém quer saber da sua história, ninguém quer saber quem é você, de onde você veio. A melhor maneira de impactar é trazer algo de valor e abrir essa porta do subconsciente e a autorização para a sua história entrar. Porque a história ela vai conectar e ela vai trazer a emoção. Então, se você consegue emocionar alguém, você se torna inesquecível. Porque como a gente falou, no momento que você teve um forte impacto emocional, você se lembra daquele dia como se fosse ontem. Total. Entendeu? Então, trazer isso na hora de contar essa história, porque, de novo, cara, se eu vier aqui, gente, hoje eu vim aqui no podcast contar a minha história. Putz, mano, quem quer saber da minha história? Detalhe, vamos lá, Silvio Santos. Cara, a história dele é fora da curva. Por que quando lançaram um filme contando a história dele, não lotou o cinema? Não teve? Eu não sei disso. Não lotou, não. Teve gente assistindo, obviamente, mas não lotou, não foi... Cara, é alguém que a história é muito fora da curva. É motivo pra lotar, mas não lotou. Por quê? Hoje o Silvio Santos não consegue mais agregar valor pra ninguém. Ele não tá mais aqui. Entendi, cara. Entendeu? Então, assim, história por história, não muda nada. Agora, se você agrega valor, a sua história importa. Se você agrega valor, a sua história importa. Boa. Tem algum jeito que você... Você usou um exemplo, o errado, né? O errado que é... Cara, deixa eu te contar como foi a minha história. Aí todo mundo começa a dormir. Essa eu sei que é ruim. Mas tem um gancho que é legal de usar? Cara, tem. Quem me vê aqui em cima desse palco falando sobre isso, nem imagina que nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Então, entra na história. Boa, show. Ou, tem um grande motivo por qual eu faço o que eu faço hoje. E esse motivo foi... Entra na história. Tem vários ganchos que você pode trazer. Legal. Só não pede autorização, não, que ninguém vai querer ouvir. Tá, justo. O que você sugere quando você não encontra uma história? Quando a pessoa não encontra uma história. Ela não encontra a história pra contar? Cara, se ela não encontra é porque ela não tá procurando direito. Ninguém que faz uma pergunta dessa não tem uma história. Aí, boa. Não tem como, né? Vamos lá. Não sei que a pessoa tenha 2 anos de idade, aí não sabe que... Mas, cara, você tem seus 20 anos, seus 18 anos, você já viveu algo extraordinário. A questão é olhar pra sua história e conseguir enxergar isso. Como eu falei lá no início, talvez sozinho seja difícil. Eu precisei de ajuda. Eu precisei de pessoas me perguntando, Cris, mas isso aqui, ó, por que você não fala disso? Cris, tem noção daquilo que você viveu? Quanto... Uau, é mesmo. Entendeu? Vou dar uma dica para as pessoas. Façam em casa isso. Boa. Anote 3 pontos, 3 coisas extraordinárias que vocês viveram. Os melhores momentos da vida de vocês. 3 pontos. Tá. Desses 3 pontos, descreve eles com riqueza de detalhes e depois pergunte para alguém que não esteja envolvido. Não pode estar envolvido em nenhuma dessas histórias. Tá. Porque se tiver envolvido,
vai pesar na decisão. Enviesou, tá. Então vamos lá. Se eu trouxer 3 pontos da minha história que você não está envolvido, eu posso contar para você de uma maneira que eu peça um feedback. Qual feedback é esse? Você vai analisar, na forma de eu contar, qual história e qual ponto que eu trouxe para você eu mais me emocionei. Você vai ver no brilho no olhar, você vai ver na voz trêmula, você vai ver na emoção. Isso aí a pessoa consegue identificar. Então, traz 3 histórias, escreve ela, conta para alguém que não está envolvido e pede, olha, tenta analisar aqui na minha postura, na minha forma de falar, qual das 3 eu mais me emocionei. Se emocionou você, de forma estruturada, vai emocionar qualquer outra pessoa. Ah, boa, porque os humanos são feitos com os mesmos átomos. É Faz isso sentido. aí. Caraca, que massa, velho. Boa. Então temos já um desafio. E o louco era assim, que a minha última pergunta pra você era deixa um desafio pra quem tá assistindo. É nada como ter um cara que é preparado, né? Cara, você já vem, desculeu sua mente. O cara não só treina as pessoas, quanto ele lê a sua mente no podcast, cara. Mas vamos lá, vamos colocar mais desafios, então. Tá bom. Aqui a gente falou de uma história extraordinária. Agora, anote pontos da sua vida, e aí pode ser quantos vocês quiserem. Tem, dentro da minha metodologia, eu falo para anotar 15. Mas são 15 específicos, de pontos diferentes. E aí é adaptado, não tem como eu falar, todo mundo, vamos fazer igual. Então 10, Não é assim. eu vou falar, vai, faz 10, Não, faz não. 10. Porque daí é específico, né? Não tem como. Mas anote pontos da sua vida que foram ruins. A gente já falou do extraordinário. Agora anote pontos ruins da sua vida. Pontos que, putz, você passou perrengue, coisas que você se frustrou. Anote pontos ruins da sua história. Aí você começa a olhar para esses pontos ruins e ver se por acaso, aí é uma questão de tentar fazer isso mesmo, mão na massa e tentar fazer. Olha esses pontos difíceis, desafiadores da vida de cada um de vocês e perceba se aquele ponto não tivesse acontecido, qual história extraordinária lá da frente também não existiria. Porque a gente vive o extraordinário porque antes nós vivemos um desafio, senão não seria tão extraordinário. Entendeu? É extraordinário faturar R$1 milhão pra quem passou perrengue. Pro cara que é bilionário faturar R$1 milhão, nossa senhora, ele entra em desespero, talvez. Entendeu? Então, assim, o que você viveu de extraordinário tem ligação com algo do passado que talvez você não tenha dado atenção. Interessante, né, cara? Faz uma linha do tempo aqui, cortou aqui, corta aqui. De volta pro futuro. Nada assim. Show, cara. Cris, muito bom, cara. Você tem alguma coisa que nós falamos que você queira complementar ou que ficou no ar ainda que você queira botar nesse podcast? Eu acho que assim, eu vou trazer uma mensagem bacana e ela tem muito a ver com a minha frase preferida, né? Que é o acaso é a maneira mais inteligente de Deus permanecer no anonimato. Para todos que estão nos assistindo aqui, pessoal, comecem a olhar para a história de vocês, comecem a dar valor para esses acasos que falam, nossa, olha, por que isso foi acontecer comigo? Porque as pessoas, às vezes, elas não percebem que em tudo tem grandes oportunidades. Tudo. Coisas boas, coisas ruins, sempre tem oportunidades. E as pessoas, elas não enxergam por estar vivendo no automático. Então, dá uma olhada, analise a sua vida, pare um momento ali para refletir e veja o que fez você chegar onde você está hoje. Quais pontos da sua vida, quais foram os acasos que guiaram o seu caminho para você estar onde estou, né? Então, estar onde estou, não, estar onde vocês estão. Os acasos guiaram eu para estar aqui, mas vocês tiveram os acasos de vocês. Para olhar isso e comece a perceber que em todos os pontos da história de vocês, ele pode trazer algo extraordinário. Todos os pontos da história de vocês, eles têm motivos o suficientes para que você agradeça por eles. Mesmo aqueles desafios gigantescos. Porque às vezes o desafio gigantesco ele veio para te ensinar algo que talvez você não estivesse preparado para aprender. E você precisasse daquele desafio para superar ele, aprender com aquele desafio, para então viver aquilo que você tanto pediu a Deus.
Com certeza. Alguém já se conectou com isso quando tem um perrengue gigante que só agora, depois disso que eu consegui fazer tal coisa. Com certeza, cara. Exatamente isso. Show de bola. Cris, tô muito feliz, muito obrigado por você ter junto. vindo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Para falar com o Cris, aqui embaixo, na descrição, tem o link para o Instagram dele, que é Cris Andrade Oficial. Mas clicando aqui, você já vai direto. E esse cara aqui eu conheci dentro do evento. Um evento que aparece aqui algumas vezes, você viu, que é o Network do Digital, que acontece aqui no Vale do Paraíba todas as últimas terças-feiras do mês, onde eu e outros empreendedores digitais nos encontramos para ter conversas assim que geram oportunidades de negócio, oportunidades de escala. E assim, a gente já viu muita coisa acontecer lá dentro. Investimentos, sociedades formadas, contratações. A gente já viu muita coisa acontecer. O ambiente é diferenciado, né, Pedro? Que bom. Obrigado. Então, se você quiser ver pessoas assim como o Cris, e você aqui do Vale do Paraíba, e se sente que está solitário e sabe que tem mais na tua vida, mas você está vendo que sempre se repete, vai para lá, que mentalidades estão ali para fazer transformar teu negócio, todo mundo está ali para se ajudar. E você, para participar, faz o seguinte, clica no link aqui, o último link aqui de baixo. Se estiver aberto, você já compra seu ingresso, que as vagas são limitadas. Se não estiver aberto, deixa seu nome na lista de espera, que eu não sei que momento você está assistindo este vídeo. Show? E eu te espero lá. Show, Cris. Obrigado. Tamo junto. Ó, tem tempo? Claro. Te dar esse presente. Ganhei presente, ganhei presente. Hobby Milionário. Boa, obrigado, cara. Aqui, vou autografá-lo, vou escrever a dedicatória pra você aí. A arte de ganhar dinheiro fazendo o que você ama. Caraca, muito massa, Cris. Esse aqui saiu em 2023, lancei na Bienal. 2023, muita gente, muito cara grande já pegou esse livro aqui na mão. Eu vi, cara. Você viu, né? Então, muito feliz mais um agora. Top demais. Boa, obrigado. Caraca, Boa, ele comparou com os caras gigantes, velho. Obrigado, Cris. Obrigado, Tamo meu. junto, meu amigo. Tamo junto. Valeu, obrigado, meu povo. Passar pro pessoal, né? Quem quiser o livro, como faz? Uai, quem quiser o livro. Pessoal, esse livro você só consegue encontrar comigo. Porque eu faço questão de escrever uma dedicatória e autografar todos os livros que saem da minha mão. Então, pra encontrar o livro, lá no meu Instagram, @CrisAndradeOficial. Chama aí, a gente vai enviar pra você. Tamo junto. Boa, achei que você ia conhecer todo mundo. Você gosta de viajar? Achei que você ia rodar o Brasil fazendo a parada. Não, então a pessoa vai, chama você lá, você faz a dedicatória pra ela e envia pra ela na casa dela. Isso aí, qualquer lugar do Brasil, até do mundo aí, só chamar, a gente Show, dá um eu sei que jeito. ele também viajou bastante, né? Então você sabe. Se você for brasileirando pra isso, cara, muito obrigado, Cris. Obrigado mais uma vez. Tamo Tamo junto, meu povo.